Hoje eu quero falar de um dos assuntos mais discutidos e atuais do direito de trânsito, o direito de defesa do condutor abordado em infrações autossuspensivas, mas que não é o proprietário do veículo. Existe um problema gravíssimo acontecendo na prática administrativa envolvendo o direito de trânsito. Isso porque aquele condutor que não é proprietário do veículo, ele não é notificado durante o processo de imposição da penalidade de multa para se defender. E depois, quando ele tenta se defender lá no processo de suspensão, ele não pode se defender, pois o Detran não permite que ele discuta eventuais vícios e irregularidades do auto de infração no processo de suspensão. Meu nome é Amanda Vasco, eu sou advogada e mentora, especialista em direito de trânsito e atuo na defesa de motoristas e proprietários de veículos. E no vídeo de hoje eu vou te contar por que isso viola diretamente o contraditório e a ampla defesa. Vamos imaginar uma situação muito comum. O motorista conduzindo o veículo de terceira pessoa é abordado em uma infração autossuspensiva, como por exemplo a recusa ao teste do bafômetro. Naquele momento, o agente de trânsito ele vai identificar aquele condutor. Ou seja, desde o início, a administração pública, que é o órgão autuador, ela sabe exatamente quem é que cometeu aquela infração de trânsito. Mas na prática, o que normalmente acontece? Os órgãos autuadores, eles expedem as notificações apenas ao proprietário do veículo autuado, o que significa que o condutor, quem sofrerá várias consequências, como por exemplo a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, não é notificado e perde o direito de se defender. E é aqui que começa o problema. Isso porque, no processo administrativo de imposição da penalidade de multa, existem 3 oportunidades de defesa: a defesa prévia, o recurso à JAR e, por fim, o recurso ao CETRAN. Nos casos em que há abordagem, a jurisprudência entende que a notificação da autuação é dispensada, que é aquela que abre o prazo para apresentação da primeira defesa, a defesa prévia. Isso porque a pessoa é considerada, de acordo com os julgados dos nossos tribunais, notificada naquele momento da abordagem. Mas isso não elimina a necessidade de enviar ao condutor a notificação de penalidade, que é a segunda notificação e que abre prazo para a interposição do recurso à JAR. O recurso à JAR ele é cabível caso não haja a apresentação da defesa prévia ou caso essa defesa prévia seja indeferida. Nessa notificação, o condutor não fica sabendo que aquele prazo recursal está aberto e, por fim, ele perde a oportunidade de se defender. Sem a apresentação do recurso à JAR, não tem como apresentar o recurso ao CETRAN, pois nesses casos há o encerramento da instância administrativa. As normas de trânsito prevêem de forma específica que o condutor abordado também tem legitimidade para apresentar defesas e recursos. E isso faz total sentido, porque é o condutor abordado quem sofrerá algumas consequências, como a suspensão do direito de dirigir, a participação em curso obrigatório de reciclagem e, no caso de infrações que não são autossuspensivas, a inserção da pontuação correspondente no seu prontuário. Então, não existe lógica alguma em expedir as notificações apenas ao proprietário do veículo. Quando o processo de suspensão é instaurado, a maioria dos Detrans, inclusive aqui no estado de São Paulo, há um enunciado do próprio CETRAN de que não é permitido discutir eventuais vícios e irregularidades do auto de infração de trânsito nesse processo de suspensão. Ou seja, o condutor que foi abordado, mas não é o proprietário do veículo autuado, não consegue se defender no processo de multa porque não é notificado e no processo de suspensão porque os Detrans não permitem que se discuta sobre o AIT naquela fase. Portanto, na prática, aquele condutor tem o seu direito de defesa violado. Essa discussão ganhou relevância nos tribunais superiores e ficou firmado o entendimento no sentido de que aquela notificação expedida apenas ao proprietário não supre a necessidade de notificar também o infrator. Portanto, o que o STJ decidiu é que não basta a notificação apenas ao proprietário. Ambos devem ser notificados, tanto o condutor quanto o proprietário. Para quem atua no direito de trânsito, essa tese é extremamente estratégica e necessária. O foco deixa de ser a infração em si e passa a ser o devido processo legal, o direito a garantias constitucionais como o contraditório e a ampla defesa. E nesse ponto é importante ressaltar que o contraditório e a ampla defesa são garantias previstas na nossa própria Constituição Federal, expressamente vinculadas ao processo judicial, mas também ao processo administrativo. E se você gosta de conteúdos como esse, quer garantir o seu direito de dirigir ou atuar como profissional na área, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal.